O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens de 1 a 4, ressurreição e reencarnação. Meus irmãos, nestes itens e nos seguintes, que comentaremos nos próximos dias, Kardec nos mostra diversas passagens constantes da Bíblia nas quais Jesus faz referência à reencarnação de uma maneira velada, porque a humanidade, àquela época, não tinha condições de absorver esse conceito em toda a sua grandiosidade. O povo judeu foi escolhido por Jesus para recebê-lo justamente por ter o pensamento religioso mais evoluído à época, que já entendia a ideia do Deus único, enquanto muitos outros povos ainda cultuavam diferentes deuses. Mas ainda assim, os judeus criam em um Deus bastante humanizado, que expressava sentimentos contrários, tanto amor por aqueles que cumpriam seus mandamentos, quanto raiva por aqueles que lhe contrariavam a vontade. Era um Deus que tomava partido, estimulava guerras, exercia vingança, condenava ao suplício eterno seus próprios filhos. Ou seja, uma ideia bastante diferente daquela que aceitamos hoje, especialmente depois do advento do Espiritismo, que tirou de Deus sua feição humana e o colocou acima e fora de tudo o que existe, especialmente das paixões que nos afetam e corrompem. Assim, Jesus trouxe seus ensinamentos, que por serem destinados a reger a conduta humana por muitos séculos posteriores à sua vinda, foram apresentados de forma alegórica, para que, ao mesmo tempo em que fossem compreendidos em sua feição mais simples pela humanidade da época, deixasse ao tempo, após o amadurecimento espiritual das criaturas, as tarefas de revelar o verdadeiro sentido das suas palavras, que não seriam contraditadas, mas sim teriam seu conteúdo estendido e explicado. Foi assim com a ideia da reencarnação, que embora já se apresentasse de forma velada em várias religiões, somente com o Espiritismo veio a ter o seu mecanismo explicado, consolidando-a como uma das maiores expressões da justiça e do amor de Deus por nós, por nos dar oportunidades de refazermos nossos caminhos, retificando nossos comportamentos. Nas palavras do Espírito São Luís, em O Livro dos Espíritos, na pergunta 1010. A doutrina da pluralidade das existências está conforme a justiça de Deus. Só ela pode explicar o que, sem ela, é inexplicável. Lembremos que a revelação das leis divinas se dá de forma gradual e constante, sempre de acordo com o nível de progresso moral da humanidade, e, portanto, tudo vem a seu tempo. Reflitamos sobre isso e não nos inquietemos demasiadamente em busca de novas revelações, de verdades para as quais talvez ainda não estejamos preparados para saber. Já temos todas as orientações e esclarecimentos que necessitamos para seguirmos o caminho que devemos trilhar nesse estágio evolutivo em que nos encontramos. Que nos concentremos em pôr em prática o amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como Jesus resumiu toda a lei, e o resto nos virá por acréscimo no tempo certo. Fiquemos em paz. Agora vamos ler uma mensagem que está no livro Lições da Vida, pelo Espírito Irmão José, psicografia de Carlos Bacelli. Capítulo 45, Recomeço. Agradeçamos a Deus pela oportunidade do recomeço. O que seria do homem se ele não pudesse recomeçar a cada dia o aprendizado da véspera? Sem a bênção do recomeço, como poderíamos reparar o erro, reiniciar a tarefa, retomar o caminho? Se caímos, reergamo-nos do chão quantas vezes se fizerem necessárias. Não neguemos a ninguém a chance de recomeçar a sonhar, a sorrir, a ser feliz. Todos estamos sempre a carecer de uma nova porta que se nos descerre a esperança. Se preciso for, recomecemos todos os dias no exercício de sermos melhores do que somos, refazendo as promessas que ainda não logramos cumprir. A cada 24 horas, o dia se renova na Terra em busca do clima perfeito. Tenhamos a humildade de recomeçar sempre que necessário, mas, sobretudo, tenhamos a grandeza de estender aos outros a dádiva do recomeço. A reencarnação é a bênção do recomeço para o espírito culpado. Renovemos os nossos votos de confiança na vida e recomecemos na construção da própria felicidade. E elevemos agora os pensamentos em prece. Mestre Jesus, tua transfiguração no Tabor
Quando em prece te conectaste às regiões celestiais e te revelaste aos teus discípulos em toda a tua glória, nos inspira a também fazer brilhar a nossa luz, como tu nos recomendaste. Fizeste-nos perceber que podemos ser melhores do que agora somos, tão somente buscando sinceramente essa melhora, passando a observar com maior rigor as leis do Pai, vigiando nossos pensamentos e ações, fazendo calar em nós a voz do orgulho e do egoísmo e passando a realmente ouvir e ver nossos irmãos e suas necessidades, muitas das quais temos condições de atender, da mesma forma que tu nunca deixas de atender as nossas, por meio de irmãos mais adiantados que inspiras a nos socorrer. Auxilia-nos, Mestre, a também nos transfigurarmos, ainda que em menor escala, procurando externar o que de melhor tivermos em nós para o auxílio dos nossos irmãos, fazendo brilhar a essência divina que trazemos em nosso íntimo e nos impulsiona para o alto, seguindo teus passos em direção ao Pai. Que assim seja.